Bom, pessoal, então vamos lá com o exercício de sistemas de 2 graus de liberdade. Esse sistema aqui, ele tem uma particularidade que é o fato de ter excitação pela base. Né? De que forma? A excitação pela base é pelo deslocamento x3. O deslocamento x3, percebam que o x3, isso aqui é um suporte, tá? Então nós temos um invólucro aqui que é representado pela massa 1 e uma massa interna aqui uma massa interna, esse invólucro que é representado por M2. Então aqui tem um pedacinho, mas aqui é x1. Então o que acontece? A primeira parte que a gente tem que fazer é fazer uma observação aqui com relação aos deslocamentos, né? A gente vai convencionar aqui que o x2 ele se desloca mais que x1, que se desloca mais que x3. Isso aqui facilita muito nossa vida para fins de equacionamento. Então, o que vai acontecer? A gente vai descobrir aqui esse deslocamento relativo. Esse deslocamento relativo aqui entre o invólucro e a base móvel, que é dado por x1 menos x3. Se a gente viu aqui em cima que o x1 ele se desloca mais que x3, essa mola aqui está sendo esticada, né? Tanto a mola quanto o amortecedor, né? Nesse caso aqui. Então a gente sabe que está sendo esticada. Então o mesmo raciocínio é aplicado aqui para saber o deslocamento relativo entre o invólucro e a massa 2, que é interna a ele, né? Mais uma vez, voltando aqui essa hipótese que nós lançamos mão, a gente sabe que o x2 se desloca mais que x1. Então esse deslocamento relativo aqui vai ser de x2 menos x1. A gente precisa saber disso para prosseguir com o equacionamento. Bom, então a gente vai fazer o que? Aplicar a segunda lei para a massa 1. O sistema está aí. Então, o que acontece aqui embaixo? Se a gente viu que a mola está esticada, né, então a tendência é que a mola puxe o invólucro para baixo, de forma que a força elástica atuante aqui vai ser o K1 menos o X1 menos X3. E aqui, para o amortecimento, vai ser o C1 X1 ponto menos X3 ponto. Só que agora, isso é uma parte, né? A gente tem, percebam que a gente tem mola e amortecedor aqui em cima. Então, de forma que, devido à reação da massa 2 ali, que a gente vai considerar posteriormente, a gente vai ter uma força atuante no invólucro devido à massa 2, que é dada por K2, X2 menos X1, e a força de amortecimento C2 vezes X2 ponto, X1 ponto. Então a gente tem todas as forças, mais uma vez, a gente está partindo do princípio que está todo mundo em equilíbrio estático. A força peso a gente despreza por conta disso, ela existe, mas para fins de equacionamento ela se cancelaria, como a gente já bateu bastante nessa tecla aí. Então as únicas forças atuantes da massa 1 são essas aí. Então a gente prosseguindo com a aplicação da segunda lei, isso aqui é muito importante. A gente adotou lá em cima que o referencial é para cima, vai ser positivo. Então esse somatório das forças atuantes em 1 que é igual a essa M1 X1 2 pontos. Então se a gente pegar todas essas forças aqui e respeitarmos aqui os sinais, a gente vai ver que
as forças devido a K1 e C1, eles estão para baixo, então são negativas. Estão aqui, elas aqui, ó. Aqui e aqui. Por outro lado, as forças que estão apontando para cima, como está concordando aqui com o nosso referencial, elas são positivas. Então estão elas aqui, ó. Positivo e positivo. Então, se a gente faz esse algebrismo e distribui, a gente vai chegar à equação do x3 aqui, ó, é um deslocamento da base. Então, se é o deslocamento da base, tudo que é de x3, a gente vai passar para o segundo membro. E a gente fez isso aqui, ó. Passou para o segundo membro. E os demais deslocamentos ficaram para o primeiro membro, de forma que está circulado aí. Então, essa é a equação do movimento para o bloco 1. Mais uma vez, destacando aqui a força devida à base móvel. Então, a gente vai fazer para a massa 2 aplicação de segunda lei também, de translação, né? Mais uma vez, apontando para cima aqui, consideramos positivo e aplicamos segunda lei. Então, se a gente aplica a segunda lei, percebo aqui, ó, só a única força atuante no bloco 2 são essas duas forças aqui, devido à mola, devido ao amortecedor. Então a gente aplicou, respeitou os sinais, as duas para baixo, contrariando a referência, ou menos aqui, distribuindo, a gente chega à equação do movimento para o segundo bloco. Então, do lado direito da equação tem zero, porque não tem nenhuma força externa atuante. Então, feito isso, a gente vai fazer como a gente vem fazendo habitualmente aí. Aqui tem as duas equações para a massa 1 e aqui para a massa 2. Então a gente vai escrever matricialmente. Como é que a gente faz? A gente coloca as matrizes aqui como a gente colocou, coloca todas as variáveis, né, de aceleração, de velocidade e de deslocamento. Então a gente vai fazer. Então aquela história. O que está multiplicando? O que tem em x1 ponto na primeira equação? Só M1. Então a gente coloca M1 aqui. O que tem em x2 pontos na primeira equação? Se a gente olhar aqui em cima, não tem nada. Não tem nada em x2 pontos. Então fica zero aqui. Mesma coisa. O que tem em x1 ponto na primeira equação? Em x1 ponto tem esse parênteses aqui. Então a gente vai lá e coloca aqui. A gente tem um erro, mas aqui, ó, é C e aqui é C, um pequeno erro, tá? E mesmo raciocínio, o que tem em x2 ponto na primeira equação? Tem o menos C2 aqui, ó. Aqui também um erro, gente, mas dá para entender. C2. Aqui vai permanecer, mas eu vou consertando. Para x1, o que está multiplicando x1 é o K1 mais K2. Aqui já está correto. O que está multiplicando o x2? Menos K2. E o que está multiplicando... Aqui já acabou, né? Só que tem o lado direito da equação. O lado direito da equação é isso aqui tudo. Então ela vem para cá. Agora o mesmo tratamento a gente vai dar aqui para a segunda equação, que é devido à equação da massa 2. Então não tem nada multiplicando x1, 0.
tem, o que está multiplicando x2 pontos? 2. O M2. O que está multiplicando o x1 ponto? Só o menos C2. O que está multiplicando o x2 pontos? Só o C2. E o mesmo raciocínio vai valer aqui para a matriz de rigidez. Menos K2 multiplicando x1 aqui. E K2 multiplicando x2. E do lado direito da equação, 0. Então, olha só. É sempre importante frisar que as matrizes têm que ser simétricas. Olha aqui. Menos C2, menos C2. Menos K2, menos K2. E aqui também não foge a regra. 0, 0. Então tem que ser simétrica. E esses termos circulados aí são os chamados termos de acoplamento. Os termos de acoplamento. Então tem que ser simétrico. Se for simétrico, está tudo ok. Então é isso. Para essa equação, para esse sistema, tem essa cara. Só relembrando aqui que cada matriz de massa, matriz de amortecimento e a matriz de rigidez. Agora, como a gente não viu como tirar os altos valores de sistema amortecido, se for pedido, para esse caso aqui, é só considerar nula que é a matriz de amortecimento. Só considerar a matriz nula. E proceder normalmente como nós fazíamos lá. Né, que para encontrar os altos valores, ou seja, as frequências naturais, a gente acha o determinante dessa matriz K menos ômega ao quadrado M igual a 0. E daqui acha uma equação característica que vai resultar na frequência natural 1, frequência natural 2. Como tem 2 graus de liberdade, nada mais natural que tenha apenas que tem duas frequências naturais. Então é isso. O procedimento para achar os autovetores foi passado para vocês por e-mail, né, com toda a receita, o procedimento, de forma que é aplicação direta. Então espero que tenha sido útil esse exercício e bom trabalho para vocês.